Louvado seja Deus. Saúdo todos com a paz do Senhor nesta tarde, para levar o Evangelho de Cristo. Jesus deu uma ordem, e é uma ordenância. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está com passaporte para a morte, morte eterna. Infelizmente eu tenho que falar isso. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está com passaporte para a morte. Jesus veio ao mundo como luz, mas os homens têm amado mais as trevas do que a própria luz, né? O homem se corrompeu de uma forma tão grande que através de dois seres humanos feitos por Deus ali no Jardim do Éden, uma serpente maldita, ao chegar diante de Eva, enganou-a, fazendo com que ela venha desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. E hoje nós estamos aqui com esta maldição para entender que somos pecadores e que necessitamos de arrependimento. O homem necessita confessar os seus pecados. A palavra de Deus diz: se confessarem vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. A necessidade de um homem ele confessar as suas transgressões é algo de valor, algo extraordinário. Porque se outrora o homem morrer no pecado, existe duas eternidades para o homem ele buscar aqui e tentar ser salvo. Existe o céu, que foi feito pelo ser grandioso Jesus, poderoso, e também o inferno. Mas o inferno não foi feito para o ser humano, não. O inferno foi feito para Satanás e seus adeptos. Mas ele, sabendo disso, ele vai lutar para te levar também. Mas como, pregador? Eu sou um religioso, eu creio em Deus. Será que eu vou para o inferno? Irmão, minha irmã, eu posso responder a você. Se você não tiver encontro com Deus, e na vida que você está vivendo, de imoralidade, de pecado, de vício, de adultério, de prostituição, de mentira, de roubo, de engano, aí está a condenação da tua alma. Mas se você vive uma vida afastado do pecado, e você já se confessou a Jesus as suas transgressões, você tem a chance de ser salvo, né? Você tem a chance de ser salvo se você confessar os seus pecados para Deus, né? A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Olha aí. O ser humano no pecado é um homem preso nas prisões diabólicas. O ser humano, quando ele está desobediente a Deus, ele não está vivendo. Ele pensa que vive, mas ele está morto andando na rua. Porque ele está no pecado. Se ele morrer, é a condenação eterna, é a morte eterna. E nós estamos vivendo momentos finais da vida do Criador. A qualquer momento a trombeta vai soar aos quatro cantos da terra. O Filho do Homem, ele vai vir com poder e glória para separar os desobedientes e os obedientes.
humanidade. Vai ser cruel. Grande será a ruína daquele fogo eterno que a palavra de Deus diz que é fogo que se apaga e bicho que não morre. Olha aí. Quando o ser humano ele queima o dedo, a ponta do dedo, ele fica doidinho para colocar na geladeira, para se livrar daquela aflição. É verdade. Já pensou o corpo todinho sendo em chamas eternamente, meu irmão? Já pensou? Já pensou você sendo queimado eternamente? Não tem volta, viu? O inferno não tem volta, não. É uma condenação eterna. Como você indo para o céu também. Você vai gozar o gozo lá do céu eterno. Como também ao contrário no inferno. É desprezo eterno, escuridão, sofrimento, ranger de dentes. É fogo e enxofre. Se você morrer no pecado, meu irmão, na prostituição, na mentira, no roubo, no engano, na maconha, na cocaína, no vício, no adultério, na mentira, no ódio, na mágoa, são várias coisas que levam o homem à condenação eterna. É? Mas o homem tem que entender que Jesus veio não para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. É? Mas a humanidade tem andado distante de Deus, não tem acordado pelo valor da sua alma e tem perdido a sua alma. É? Lá em Hebreus 9:27 diz que o homem é ordenado a morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. O homem só tem uma vida e ele tem que lutar pela alma dele, pela vida dele para ser salvo. É deixando pecado, irmão. Mais nada. É? O homem ele não pode morrer no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É? O dom gratuito de Deus faz com que o homem venha perceber que através do arrependimento dos pecados que o homem tem, ele pode ser salvo e livrar da condenação do inferno. É? Eu não vim aqui te enganar, falar palavras bonitas, profetadas, um evangelho comercialista, de dinheiro, de fama, não. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é arrependimento, é mudança de vida. É? O evangelho de Cristo que ele quer que a gente pegue não é evangelho cultural, não é evangelho de porta larga, mas é o evangelho verdadeiro que João Batista pregou e que Jesus continuou dando as instruções para que o homem venha se arrepender das suas práticas pecaminosas. Irei deixar uma mensagem para todos que estão aqui na Praça do Derby, em Recife. No livro de Romanos capítulo 8, muito importante para a reflexão de todos aqui à tarde, nesta praça. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Aí, né? As epístolas romanas, aqui em Romanos, dá essa palavra para nós entender que o homem que vive uma vida carnal, ele vive condenando-se a si mesmo. É? Como diz aqui, portanto agora nenhuma condenação
Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí. Nenhuma condenação há para você, meu irmão. Se eu estiver andando no Espírito, né? O homem que anda no Espírito, ele não vai prostituir. O homem que vive uma vida espiritual com Deus, ele não vai trair a sua esposa. O homem que vive uma vida de obediência a Deus, ele não vai matar o seu próximo. Ele não vai odiar o seu próximo. Ele não vai falar do seu próximo. Ele não vai condenar o seu próximo. O homem que vive com Deus, obedecendo a Deus, ele não vai prostituir a humanidade. Mas o homem que vive uma vida carnal, ele vai fazer tudo isso ao contrário. Ele não tem direção. O homem que vive na carne, nas práticas pecaminosas, ele não tem direção. Mas no Evangelho de João 14:6, Jesus dá uma direção para ele. Quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha aí. A direção da humanidade é Jesus. Quando o homem está distante de Deus, o homem, ele é sem freio, não tem direção. Ele fica como um carro desgovernado. Ele faz tudo que desagrada a Deus. É o homem do pecado. Mas o texto diz aqui, o texto muito importante aqui fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha aí. A lei de Jesus livra a humanidade do pecado. A lei de Cristo tira você da prostituição, tira você do adultério, tira você da religião, tira você da idolatria, livra você do inferno. A lei de Cristo, se o homem obedecer o Evangelho e os mandamentos de Jesus, o homem tem a condição de se livrar do inferno. O homem tem a condição de ser chamado filho de Deus. Agora o homem ainda é criatura de Deus, no pecado. Mas, quando o homem abandona o pecado, o homem passa a ter um compromisso com Deus, de eternidade. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado e a carne, na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Jesus condenou tais atos pecaminosos e deu um alerta para a humanidade hoje: não andar segundo a carne, porque aquele que anda segundo a carne está indo para a condenação eterna. Jesus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Olha aí.
naquele pecado oculto, mal confessado, de imoralidade, de mentira, de prostituição, de adultério. Se você se encontra nessas tais práticas omissas, sodomitas, saiba que seu corpo, ele vai ser condenado à morte eterna. Mas Jesus ainda te ama. Ele não quer que nenhuma alma venha a ser condenada. Para isso, quando Deus enviou o seu Filho amado, em gerações passadas, Ele deixou uma promessa. Lá em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho amado Jesus para todos aqueles que creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Olha aí. E todos aqui creem em Deus. Todos aqui têm uma religião, mas não quer obedecer a Deus e deixar o pecado. Olha aí. Todo diz que é crente, que é religioso, que é católico, que é espírita. Amém, irmão? Mas não quer deixar o pecado, porque o pecado é gostoso, Mas gostoso vai ser no inferno, meu irmão, se você não deixar o pecado. Mais gostoso vai ser a ruína do homem se ele morrer no pecado. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha aí. Você que está no pecado, você não agrada a Deus. Não agrada a Deus, irmão. O homem tem que deixar o pecado necessariamente, rapidamente, porque não sabemos a hora que vamos partir desta geração para outra, Jesus voltará, e Ele disse na palavra dele: será que quando eu vim, vou encontrar fé na terra? Olha aí, uma humanidade corrupta, pecaminosa, idólatra, macumbeira, feiticeira, religiosa, prostituta, bebarrão, mentirosa. Ele vai encontrar esse povo. Jesus está voltando. E a qualquer momento a ordem vai ser dada. E se você estiver acordado, você vai ser salvo. Mas se você estiver dormindo no sono espiritual, a tua alma vai perecer, meu irmão. Então, o alerta está dada. Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Jesus está às portas. Mas o profeta Isaías deixa também um recado. Lá no livro 55:6 ele fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas e se volte para o seu Deus, que ele é compassivo de perdoar pecado. Jesus está bem perto de você, mas você está bem distante dele no pecado. Olha aí. É o pecado que separa você de Deus. Mais nada. Ele disse: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele falou: quem está em mim, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e se fizeram tudo novo. Lá em João 8:32 diz: eu conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade de uma humanidade hoje é macumba, é feitiçaria, é adorar a estátua, é adorar o padre, o pastor, os irmãos. Essa é a verdade da humanidade hoje. É estar
escraviza a imagem de Deus. Jesus deu um privilégio para a humanidade, ser considerado imagem de Deus. Mas a humanidade tem corrompido a imagem de Deus, tem buscado mais as suas emoções e os seus pecados carnais. Deixa essa mensagem para você. Arrepender é chegar no reino dos céus. Jesus está voltando. E Ele te ama ainda do jeito que você é. Ele não te condena. Mas o que faz você se perder é o seu pecado. Louvado seja Deus. Ao final, o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia! Tu procuras a paz neste mundo, com prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Aleluia! Louvado seja Deus! Amanhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pode ser tarde. Amém, irmão? Amanhã você pode estar arrependido, indo para o buraco. Mas se você acordar para a sua vida e a sua alma, e se arrepender dos seus pecados, você pode ser salvo. E você que me ouviu aqui, esta pregação, esta mensagem, aí onde você está mesmo, você pode deixar o pecado, confessar os seus pecados a Deus. Aí mesmo, você pode pedir perdão dos seus pecados e se livrar da condenação da sua alma. Ninguém pode perdoar os seus pecados. O pastor, o padre, o irmão, não pode te perdoar. Ore a Deus, confesse a Deus os seus pecados. E Ele está esperando para te ouvir. Lá em Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação do homem a Deus. Olha aí. Olha o que faz separação de você a Deus. É o seu pecado. Mais nada. Que Deus pode te abençoar. E aí mesmo, quando você ouviu a mensagem, você pode se livrar do inferno, confessando seus pecados. Não precisa vir aqui não, aí mesmo. Confessa a Deus, porque é Ele que vai te perdoar. Ninguém faz o que Ele faz. Louvado seja Deus. Arrependeu-vos, que é chegado o Reino do Céu. Jesus está às portas. Ele precisa de você para se livrar. Que Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus Cristo, irmão, aqui a praça bebe.
muitas pessoas já afastadas do Evangelho, pessoas católicas, pessoas espíritas, macumbeiras, pessoas que não acreditam na palavra de Deus, pessoas que estão bem longe de Deus. Mas aqui, mais uma vez, eu estou levando a palavra de boas novas para todos, né? Que Deus abençoe a todos aí do canal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguindo agora para Recife, para pregar lá na Ponte de Ferro, mais um irmão. Deus abençoe a todos, e um abraço aí para o irmão Heleno, irmão Giovanni, e todos os pregadores de rua. Amém. Graças a Deus. Aqui é a Praça do Derby, muito movimentada aqui a praça, né? Tem ali o BRT, ali onde muitos pegam ônibus para o centro do Recife. E aí muitas pessoas aqui ouviram a palavra, a mensagem do Evangelho de redenção, de salvação, de arrependimento. O Evangelho sem fermento, né? Não é aquele Evangelho adulterado que estão pregando por aí, mas o Evangelho de verdade, que o homem tem que deixar o pecado para morar no céu, né? Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui levando a mensagem das boas novas de salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.